estamos de volta, programa Dualidade, falando sobre adicção, sobre vícios. E estamos conversando com o Gesualdo Costa, que é palestrante, dirigente espírita, escritor, divulgador da doutrina. Gesualdo, então você estava falando de como é feito esse trabalho lá onde você atua, através das palestras, os 12 passos do AA, que é o... Como é que chama? AA é o que mesmo? Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Então, que a sua esposa trabalha com os adictos e os outros com familiares, como é que funciona e o que eles fazem para que quem estiver nos assistindo e precise de ajuda, que possa realmente dar esse primeiro passo de procurar ajuda. Pode ser que o seu ente querido, que é dependente químico, não queira procurar ajuda, porque isso é normal. É a doença que todos escondem, a dependência química, né? A mente trai e diz para ele que ele não é, que ele para a hora que ele quer. Mas se ele é assim, que isso é uma característica da doença, vá você. Vá você para aprender uma nova maneira de tratá-lo, de amá-lo, de lidar com ele. Então, no projeto Reviver, a exemplo dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas e tantas outras organizações que trabalham com os 12 passos. O próprio Amor Exigente. O Amor Exigente, muito bem. Nós trabalhamos com os 12 passos. Por quê? Porque entendemos que não há recuperação se não houver modificação. Para que a pessoa não volte a usar, requer uma mudança na sua personalidade e os passos fazem isso com a pessoa. Então, lá no Projeto Reviver, por exemplo, o trabalho é baseado nos 12 passos. Então, toda semana falamos sobre um passo, uma pequena palestra de 20 minutos. Depois, temos um intervalo para um café, né? Um bate-papo, uma aproximação, um apadrinhamento dos mais antigos para o mais jovem, mais novo no programa. E na segunda parte, a família fica numa sala onde minha esposa coordena os trabalhos de psicoterapia de grupos, que é importante, é imprescindível. E eu fico com os dependentes químicos na outra sala, onde a gente faz a nossa psicoterapia de grupos de depoimentos. E é muito importante isso. E tem dado resultado, Celina. Por exemplo, Alcoólicos Anônimos não é a única saída para o alcoolismo, mas tem se mostrado a mais eficaz. É a instituição que mais recupera alcoólicos no planeta. E é de graça. E é de graça. Nós somos psicoterapeutas uns dos outros, lá dentro da Irmandade. Um ajuda o outro. Trocamos experiências, forças e esperanças no sentido de nos livrarmos da compulsão pelo beber destrutivo. E a prática dos 12 passos não só serve para o dependente químico, como serve para qualquer pessoa, porque são passos de reforma íntima, são passos de mudança interior, são passos de crescimento espiritual. Eu costumo dizer que os 12 passos me encaminham para que eu encontre Deus dentro de mim. Isso é super interessante. É importante você dizer, como você falou já, que realmente não é todo aquele que começa a beber, que começa a fumar, que começa talvez até a cheirar, que vai se tornar um viciado, um adicto, né? Então, muitas mães que descobriram agora, pais, que o filho já usa a droga há algum tempo, calma. Né? Procura essa ajuda que o Gesualdo está falando aí perto da sua casa, na sua cidade, no seu país até, para que as coisas sejam esclarecidas e você se fortaleça para poder tomar as rédeas da situação. Não é isso? Isso. Então, nem sempre, porque a pessoa começou a usar, o seu filho, o seu marido, etc., vai se tornar um adicto. Agora, uma coisa, Gesualdo, com a sua experiência aí nesse ramo, veja bem, o filho nunca vai deixar de ser filho, né? O pai, a mãe nunca vai deixar de ser. Mas a esposa e o marido e a esposa, porque a gente conhece casos também da esposa que é viciada, que é dentro da adicção, eles podem abandonar, pode ter a perda, pode ter a separação. Até que ponto o codependente, o familiar, né, seja lá quem for, deve aguentar uma situação ou entender essa doença, que não é a mesma coisa que a mãe e o filho, que vai ser sempre, mas e parceiros, esposa, marido, etc. Primeiro, não é à toa que estamos juntos. Estão juntos. Né? Jesus disse uma frase interessante que vale para isso também. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Não foi por acaso que Deus permitiu que vocês estivessem juntos. Um casal cujo um dos cônjuges é dependente químico, por exemplo. Você está ali muitas vezes para ajudar. Mas quando a situação se torna insustentável, você tem o livre-arbítrio de escolher. Né? Como o próprio Evangelho fala. Exatamente. Né? Você não é obrigado ou obrigada a conviver com aquilo se você fez de tudo para ajudar e aquela pessoa não quer ajuda. E muitas vezes, uma ruptura do casamento ou uma ameaça de que isso vai acontecer, modifica o outro. A gente chama isso de tratamento de choque.
Sim. Né? Por exemplo, eu conheço muitos dependentes químicos que pararam ou foram buscar ajuda quando o cônjuge disse: eu não quero mais saber de Exatamente. você. Eu me amo, eu amo você, mas eu me amo primeiro. Em primeiro lugar. Então eu não quero mais. E aquilo mexeu com algo dentro dele e aí ele foi buscar ajuda. Chama-se tratamento de choque. O que eu falo, o tratamento para um dependente químico tem que ser diferente do tratamento para uma pessoa normal. Amar um dependente químico implica em você amar de forma diferente. Dizer não, ser um pouco incisivo ou duro muitas vezes, Sim. porque é uma forma de mostrar para ele a Colocar realidade. limites, principalmente para o jovem, né? O jovem. Porque e eles gostam disso, viu? Sim, E eles gostam precisam disso. Eles precisam disso. De serem orientados por alguém, por um tutor responsável, por um pai equilibrado, que saiba dizer não, que saiba orientar, porque o jovem precisa disso e até gosta. Por isso que é importante também, Gesualdo, a gente ver o pai e a mãe fazendo o papel de pai e mãe. Porque amigo, eles têm muitos. Agora, o pai e a mãe é onde vai pôr limite, é onde vai puxar as rédeas, né? Como você está falando. Tem um capítulo aí que eu falo sobre a missão da maternidade, de ser mãe, né? De ser pai, não é? É ser amigo também, só, claro, porque, mas sobretudo ser pai, nunca esquecer dessa condição. Porque assim, também tem que ser amigo do seu filho, mas Sim. pouco, ser mais pai do que amigo. Eu digo assim que a criança... Ou tem as horas certas para ser amigo, relaxar, né? Mas tem que ter alguém que puxe a rédea. Está provado que mais ou menos até os 7 anos de idade, a influência dos pais na vida de uma criança é 100%. Total. Total. Mas dos 7 anos aos 15, a influência é um pouco dos pais e um pouco dos amiguinhos da escola. Sim. Eles influenciam também. E está provado que dos 15 em diante, os amigos influenciam bastante. Então também não deixe de ser amigo do seu filho. Mas sempre mostrando que você é o pai e que você precisa exercer essa autoridade de pai. Gesualdo, e aquela situação de que a pessoa tem que mudar o ambiente em que está para continuar no tratamento? Eu acho que tem essa parte que diz assim, não, olha, você tem que mudar. Mas e aí? Ou então, às vezes, ser internado para o tratamento. Você é a favor do tratamento internado? Precisa realmente disso? Porque depois ele vai voltar para a vida normal. Muitas vezes é imprescindível que ele seja internado, para que não suceda o pior. Sim. Ele está num beco sem saída, no fundo de poço que ele não consegue sair sozinho. O organismo dele está tão comprometido que ele precisa de remédios e o psiquiatra pode dar, só o psiquiatra pode receitar. E na internação ele vai ter acesso a tudo isso, a toda uma ajuda física também. Eu gosto muito de clínicas que trabalham com os 12 passos. Muitas delas estão trabalhando com os 12 passos porque despertam também o espiritual dele. Agora, evitar os velhos hábitos e os velhos caminhos. Como você disse, é importantíssimo. Mudar de ambiente. Mudar de ambiente é extremamente importante naquele que quer mudar. Naquele que quer mudar. Ele tem que fazer diferente. Eu costumo dizer que o alcoolismo é um caminho de ida para a morte. O tratamento é um caminho de volta para a vida. Entendeu? Então ele precisa mudar. Quando ele sair da clínica, quando trabalha com os 12 passos, ele vai saber que aqui fora ele vai ter que mudar de comportamento. Mudar os amigos. Porque se for amigo de verdade, porque se for amigo de fato, vai gostar da mudança dele, vai até ajudá-lo nesse processo. Mas se for amigo de copo, mas se for amigo de carreira, mas se for amigo de uso, amigo entre aspas, é amigo entre aspas. Não vai ficar feliz com a retirada dele do meio. Vai ficar tentando trazê-lo de volta para o uso. Então precisa mudar mesmo. Tem que se afastar das pessoas que estão Então, se ele mudar e o amigo continuar com ele, é porque é amigo de verdade. É amigo de fato. Precisa mudar. Precisa mudar e ter essa força e essa coragem, né? Exato. Porque realmente é um desafio para si próprio, né? Porque a gente sabe que essa doença, às vezes a pessoa não quer voltar a beber, voltar a cheirar, mas fica tão... Tem um nome que fala, né? Quando a pessoa fica nesse desejo. Fissura. A fissura, outro síndrome de abstinência. 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 Então, e a pessoa mesmo não querendo, ela vai lá e já pegou o copo, já pegou a droga, tal, tudo. Então precisa ter uma força, né? Fissura é um nome popular que comumente se fala por aí. Fiquei na fissura para usar. É abstinência, mas, né? Mas no ponto de vista científico, na ciência, é abstinência mesmo. É síndrome, conjunto de fatores que mexem com todo o meu metabolismo físico, perispiritual e espiritual também. E a droga, Gesualdo, compromete mesmo a memória? Compromete. Não adianta, né? Olha, nós temos bilhões de neurônios. Aparentemente parece que não, mas em cada vez que eu me embriago, eu mato 20 mil neurônios. Já ouvi falar que acaba com alguma parte, né? 20 mil neurônios. Que não se recuperam de novo. Não. A única célula do ser humano que não se recupera é o neurônio. É o neurônio. O neurônio morto, ele é morto. Ele não... Então, em cada bebedeira minha, por exemplo,
eu mato 20 mil neurônios. Isso não é pouco. Pois é. Mas para bilhões parece que é pouco isso, mas com o passar do tempo, a minha memória vai ficando comprometida, porque eu faço isso quando eu bebo, por exemplo. Cocaína, então, mais ainda. Pois Cocaína é. e o crack que está E o acabando. crack, né? Mata E muito. diz que já tem uma outra, não sei o que lá, do macaco aí, que parece Tem. que é mais forte ainda. Como é que é? Porque Pois é. parece que é igual a cocaína com mais produto Exatamente. junto. Na verdade, é o mesmo princípio. Como é que chama esse negócio do macaco lá? Eu não lembro agora do nome mas da alguma droga. coisa assim, é. Mas eles vão fazendo misturas e adequando os princípios Cada vez ativos mais das forte. outras drogas. Ele fica louco, a pessoa fica Exatamente. louca, né? Fica Se louca. joga. Se joga. Bate nos outros que estão perto. De repente agride aquela pessoa que está ao lado dele. Ele fica Já numa pensou? outra dimensão, achando que tudo é contra ele. Ele tem visões do inferno mesmo, dantesco. Visões dantescas em que algo dentro dele se sobressai. O espiritismo pode tratar isso? Só pode, porque o espiritismo é uma doutrina que cura a alma, vai na causa, né? Vai na causa. O espiritismo trata do moral, trata do espiritual, trata de reforma íntima, de consolação. A família poderia fazer um tratamento à distância para o adicto? Deve fazer, porque o adicto ele não quer se recuperar a princípio. E a assistência espiritual à distância é um dos caminhos para amolecer, para que se quebre as resistências, para que os amiguinhos espirituais, que ninguém bebe nem usa sozinho, Tem se sugando, né? afastem, Tem gente exatamente, se afastem um pouco, para que ele possa ter mais acesso à recuperação dele. a ele mesmo. Então o trabalho espiritual, a assistência espiritual à distância é imprescindível. Ele querendo ou não se recuperar, sempre o lado espiritual é bem-vindo, o trabalho espiritual é bem-vindo, sempre. Para encerrar, que nós estamos no minutinho final, Gesualdo, por favor, deixe uma palavra de força para esse familiar e também para o adicto que de repente está assistindo a gente e não está conseguindo sair, mas o espiritismo auxiliando, esses caminhos todos que você passou para a gente, para que ele possa segurar, agarrar e seguir sua vida em frente. Eu quero deixar 2 versos que eu tenho no final do capítulo sobre dependência química, que diz assim: a bebida no início até que traz alegria. Haja depois artifícios para se beber todo dia. Beber passa a ser mania de uma doença que arrasa, destrói a família, a casa, só judia e só maltrata, quando não arrasa, mata, quando não mata, arrasa. Alcoolismo, doença incurável, leva o homem a todo sofrimento, corrói tudo, até o pensamento, o álcool deixa o homem imprestável, ou então em estado lamentável, lentamente até o forte cai, indo sem saber para onde vai, caindo nas sarjetas dessa vida, o álcool nos abre uma ferida, sofrimento para a família, mãe e pai. Agora existe uma irmandade, nosso refúgio e nossa salvação, onde se vive em união nos caminhos da sobriedade. Irmandade para mim tão importante me ensinou a viver com alegria. O nosso lema é evitar o primeiro gole, só por hoje. Amanhã é outro dia. Que lindo. Obrigada, Gesualdo, por mais uma vez você estar aqui conosco. Toda a prosperidade do mundo, em todos os sentidos na sua vida. Muitas felicidades na sua caminhada aí e volte sempre que a casa é sua, a dualidade é seu. Do fundo do meu coração, eu que agradeço. Obrigada, querido. E você continue conosco. Vamos escrever, vamos colocar nossas dúvidas, nossas sugestões, dualidade@feal.com.br. E para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Dualidade.